A cidade está envolta em trevas, parece vazia e sem vida. Em alguns lugares arde fogo em prédios altos, cinzas caem. Este silêncio é quebrado por uma voz. A voz pertencia a um homem, alto, de cabelos pretos. Ele olhava para o drone Artemis. Ela relatava o estado do intestino delgado e indigestão. O jovem com uma arma nas mãos abaixou a cabeça. Não era a situação dele que precisava de informações agora. Eles se moviam pela cidade com cuidado. Eles viram algo que antes era uma pessoa, agora era um pedaço de carne com enormes inchaços por todo o corpo. Olhando do abrigo, eles precisavam de um caminho mais seguro. Na tela grande, pessoas com capacetes falam sobre um futuro maravilhoso em que não haverá medo de uma grande guerra ou de visitantes do espaço sideral. O monstro, abrindo a boca, olhou para as pessoas na TV que prometiam abrigo. Havia mais de um desses monstros, com boca bifurcada, língua comprida, sem olhos e crânio descoberto. Havia muitos deles. No caminho do jovem para a parada do bonde estavam os infectados de sempre, longos, magros, sem roupa, causavam medo. O cara eliminou silenciosamente o monstro com uma arma fria, perfurando sua cabeça. Artemis contou a Jack sobre a descoberta do infectado. Seu rosto estava coberto de sangue, mas ele seguiu em frente. O infectado olhou para ele. O jovem correu até ele. Ele conhece o seu negócio. Jack jurou. Ele correu em direção ao monstro, balançando para atacar. Artemis estava voando por perto. Ela está sempre por perto. O terrível monstro virou-se para o cara. Abriu a boca cheia de dentes. O homem tirou a faca da bainha. Jack perfura a careca por baixo para que a faca passe direto. O sangue espirra em todas as direções. O monstro revira os olhos. Tirando minha arma do crânio do monstro com dificuldade, ela ficou presa. Exigiu um pouco de esforço. Artemis ilumina o corpo do monstro. Com os braços estendidos em diferentes direções, ele estava caído no chão, uma poça de sangue escorrendo por baixo dele. O homem conseguiu aguentar. Com o olho semicerrado para o drone, coberto de sangue, o jovem ainda tinha 40 minutos restantes. Voando atrás de Jack, Artemis continuou preocupado com a barriga do homem. Ele tentou não ouvi-la. Brilhando com uma luz azulada, coberto de sangue, o drone seguiu o jovem, orientando-o sobre o que fazer, como se comportar e cuidar de sua saúde. A inteligência artificial do centro de controle deste abrigo era uma deusa autônoma que abraçava toda a cidade com os braços. Depois de colocar a arma nas costas, ao voltar, o jovem decidiu, quando terminaram, o que comeria. Virando o rosto ensanguentado para o drone, ele disse que gostaria de uma costeleta de porco para o jantar, sorrindo ao observar a reação. Artemis é arrogante, mas Jack facilmente a irritou gritando. Ela estava com raiva, pois havia apenas uma conversa sobre intestino de homem. O mundo morreu, apenas todos os tipos de criaturas permaneceram, enormes monstros com garras, finos e longos. A cidade vazia foi iluminada de luz. Neste lugar deserto apenas duas pessoas podiam falar. A câmara de descompressão se abriu e o herói entrou. Artemis voava na frente dele. Eles sairiam mais uma vez. Era uma notícia de última hora. Um homem ficou na frente de dezenas de microfones e relatou um acontecimento importante. Na frente do planeta vermelho estava um satélite espacial. Um novo capítulo na exploração espacial foi aberto. Na tela da TV é mostrado um fragmento de um planeta e uma nave. Uma enorme estrutura feita pelo homem foi encontrada na órbita de Marte. A espaçonave enviou sinais de socorro por rádio, mas foi confirmado que não houve resposta. Jack segurou um garfo com uma costeleta nas mãos e revisou a notícia. Gostou desse vídeo? O melhor para assistir enquanto come. Pela TV o mesmo homem transmitia que enviaria uma expedição tripulada à NASA. Recortes de jornais apareceram sobre a expedição, sobre apoio em um assunto tão difícil e importante. Jack sentou-se em uma cadeira, ouviu o discurso do locutor e riu quando disseram que agora não estavam sozinhos. Ele foi o único que conseguiu sobreviver. Olhando para cima, o jovem agradeceu pela comida deliciosa e ligou para Artemis. Erguendo a cabeça e apontando o dedo, Jack sabia que ela podia ouvi-lo e vê-lo. Na frente dele, cintilante, apareceu uma garota de longos cabelos brancos. Levantando uma das mãos, com a outra apoiava seus seios magníficos, que eram visíveis até através da blusa. Ao ouvir palavras de gratidão pela comida, ela ajustou o objetivo dele. Ela não era a cozinheira, mas sim a cozinheira. E ainda assim as palavras de gratidão foram dirigidas a ela. O intelecto ouviu. O robô levou embora a bandeja com um prato e Jack levantou-se da cadeira. Puxando as mechas de cabelo e fechando os olhos, Artemis sabia do que a pobre língua do herói precisava.
Ela mandou o jovem para o bloco médico para que ele pudesse dormir, e ela ficaria feliz em corrigir seus pensamentos primitivos. Jack estava com raiva. O jovem saiu correndo, gritando que era hora de verificarem os objetos culturais. Artemis levou a mão à boca e sorriu na palma da mão. Ela observou o jovem. Ela instrutivamente levantou a mão e sugeriu fazer uma sutura anal, ao que o personagem gritou. Seu rosto ficou distorcido, seus nódulos começaram a enfurecer-se. Jack olhou para o tablet, parado em frente à janela aberta, atrás da qual cresciam as plantações. O drone estava ao lado dele. O jovem caminhou pela janela, ouvindo Artemis cultivar ingredientes, preparar comida e purificar água para ele. Fechando os olhos, o jovem esperou que ela terminasse o discurso, mas liberando o ar, o intelecto lembrou de reciclar o ar sujo. Artemis também lembrou ao menino que ela o estava entretendo e forneceu apoio holográfico nas arquibancadas. Ele até edita a temperatura na hora de ir ao banho para não ficar arrepiado, só isso. A inteligência artificial lembrou como Jack teria vivido sem ela, mas mesmo assim ele não concordou em ter sua bunda costurada, pois isso significaria sua morte. Sentado no vaso sanitário, o rapaz ficou indignado e pediu para respeitar um pouco o seu espaço pessoal. Caminhando até a pia e lavando as mãos, Jack pensou em como Artemis era sensível à limpeza. Não há lugar no abrigo que esteja protegido de seus olhos e ouvidos, disse ela ameaçadoramente, colocando as mãos ao lado do corpo. Jack cai bruscamente e começa a se curvar para Artemis. Ela está feliz, ela já estaria assim há muito tempo. De repente a menina desapareceu. A luz vermelha de recuperação de emergência brilhou. O jovem ligou para ela, mas não houve resultado. Jack fica surpreso. As quedas de energia têm sido muito frequentes ultimamente. Ele abriu o painel de suporte para a voz de Artemis. O cara ficou de joelhos, cobrindo o rosto com a mão. São incômodos temporários e tudo aqui está sob o controle do intelecto. Apareceu de repente uma garota. Jack se apoiou no joelho. Todo esse lugar é controlado por Artemis, mas ninguém sabe quanto tempo esse lugar vai durar. A garota cruzou os braços sobre o peito. Ela olhou direto para o cara. Se o problema for de software vai ser resolvido facilmente. Mas se houver algum problema com o equipamento, então o assunto é diferente. A garota desenhou o parafuso em seu dedo, mostrando a peça ao jovem. Afastando-se de Artemis enquanto caminhava, Jack disse que a deusa precisava realizar um milagre. A imagem holográfica da garota começou a desaparecer. A menina gritou que não existem deuses que possam fazer milagres sem sacrifícios e mostrou os dentes. Desde o momento em que ela acordou, ela cuidou de Jack, e não recebeu nada em troca. O jovem cerrou os dentes, brincava tão mal, mas a inteligência artificial não entendia piadas. O jovem saiu acenando com a mão. Para peças de manutenção eles precisam sair do local e ir procurar. A menina cuidou do rapaz e pensou, ela ainda não controla o mundo exterior e não consegue calcular todos os riscos. Jack fechou os olhos e disse de forma quase inaudível que os problemas com o equipamento devem ser resolvidos assim que ocorrer uma avaria. Duas das obras estavam desmontadas, não havia peças nelas, portanto não estavam destinadas a funcionar novamente. Artemis olhou de soslaio para Jack. Ela decidiu quando chegaria o momento em que ela poderia sair do abrigo, mas por enquanto todos precisavam de paciência. A garota desapareceu. O cara ficou olhando. Seu dever era manter o corpo em forma. A brisa soprou. Um aceno de mão, um rangido e um saque foi acertado. Jack estava jogando tênis. Batia na bola com a raquete. O suor escorria por seu rosto. O homem enxugou o rosto com uma toalha. Estava quente. Era hora de trocar de plataforma. Fãs virtuais, homens e mulheres, sentaram-se em cadeiras e aplaudiram Jack. Alguns assobiaram, outros gritaram. Mas o jovem se virou e se afastou do júri. Jogos suficientes por hoje. Depois de terminar o jogo, Jack começou a descer para o abrigo. As escadas levavam para um lugar mais seguro. Parado na porta, o jovem olhou para baixo. O abrigo onde se encontra o personagem. Um sistema de prevenção de desastres civis de tipo urbano, dividido em 3 zonas. A maior primeira zona é para civis. Todas as comodidades são criadas para viver. Esta área é iluminada por uma enorme instalação de cultivo hidropônico que pode fornecer uma variedade de frutas e vegetais. 3 grandes geradores termonucleares automáticos semi-estacionários funcionais, que também são necessários à vida. Um complexo residencial do tamanho de uma cidade, capaz de abrigar dezenas de milhares de pessoas. Um refúgio, nome perfeito para isso. Um pequeno complexo industrial, dotado de recursos e equipamentos para manter e reparar todo o abrigo. Uma fábrica universal. Todo tipo de caixas com doces, salgadinhos, garrafas de álcool, sucos, tudo isso é produzido lá.
Muitos robôs ficam lado a lado, alguns já prontos, outros esperando para serem montados, mas todos são multifuncionais. Mas por algum motivo duas zonas estão fechadas. Jack olha o mapa, em quarentena por motivos inexplicáveis. Embora Artemis cumpra todos os caprichos do jovem, ela não dá acesso a essas mesmas zonas, o homem não consegue chegar lá. Mas Jack pode entrar na área VIP do último andar, ele tem uma vista linda à sua frente, olhando de cima. Um resort para a elite e sua comitiva, aqui há tanta coisa, bancos, espreguiçadeiras para relaxar, toda a animação. Jack chegou, desceu as escadas agitando os braços, o único morador que sobrou daqui por causa do bloqueio. O jovem praticou e se perguntou o que fazer agora. Ao verificar o sistema de controle, ficou sozinho nesta enorme cidade e decidiu que deveria ir ao spa. De repente escureceu. Jack se virou bruscamente, tentando entender o que havia acontecido. Ficou muito surpreso. Ele ergueu a cabeça pensativo. Este momento de apagão não é como os outros, e não é como um terremoto. Um display apareceu na frente de Jack, brilhava em vermelho, piscava e piscava. Ele se ajoelhou e colocou a mão no chão. Vibrou. E Artemis, com voz gaguejante, o mandou para a sala de controle. Imediatamente, sem perder tempo, o cara se explodiu e saiu correndo, com um rosto preocupado naquele momento. Escuridão, escuridão ao redor, apenas a luz se insinua em lugares distantes, na zona superior, na torre de controle central. A inteligência artificial falou sobre um problema que precisa ser resolvido agora. Artemis abriu a tela e mostrou fumaça. Seus sensores registraram uma grande explosão no setor inferior, instalações da usina, reator termonuclear, houve desligamento em todo o abrigo. Com as mãos sobre a mesa, Jack parecia preocupado, imaginando qual seria a possibilidade de incidentes repetidos. O homem olhou os dados. Artemis estava preocupado com as anomalias pois não havia informações suficientes. Um componente atmosférico desconhecido está se espalhando no setor inferior, a mancha vermelha na tela está se expandindo e parece assustadora. Examinando os dados, Jack tentou entender o que causou a explosão. Além de uma substância incompreensível, não havia outra explicação. O valor da concentração caiu após a explosão, mas agora está subindo novamente. A velocidade e a propagação estão crescendo mais rápido do que Artemis não diminuiu antes. Atrás dele houve uma explosão e uma enorme coluna de fogo ardeu. Se a propagação continuasse, uma forte explosão danificaria o reator. Erguendo a cabeça, nosso herói esclareceu quanto tempo faltava para a explosão. Um holograma da garota flutuou. Jack virou-se para ela e começou a esperar por uma resposta. 42 horas Artemis ficou atordoado. O jovem abriu a boca com essas palavras. Ele estava confuso. Jack queria corrigir o erro do seu lugar, mas não foi possível. A garota olhou e pensou em como resolver o problema. Abaixando a cabeça, Artemis começou a listar que não havia câmeras no setor inferior, então ela precisava de Jack. Ela o chamou para isso. Ele sorriu. De repente, as telas piscaram em vermelho, as áreas intermediária e inferior ficaram completamente sem controle e sem comunicação. Artemis baixou os olhos, começou a examinar as unhas, os cabelos escorriam pelas costas. O motivo de tudo isso é simples. Os visitantes VIP não podiam sequer ir até lá e após a sua morte não foi possível controlar devidamente estas zonas. Jack foi até a mesa e começou a arrombar o aparelho. Com um lápis anotou algo que estava desmontando. Aqui ele está sentado no chão em frente ao laptop, com fios espalhados, tentando hackear o sistema. Como resultado, conseguimos hackear e superar todos os problemas e transferir os dados para o Artem. Jack levantou a mão. Em sua mão ele tinha uma arma que brilhava. Com ela ele facilitaria as coisas para si mesmo. Continuando a brincar com as armas, e sem parar de sorrir, o jovem ouviu a ordem de Artemis. Agora ela pode aparecer onde não há luz. A arma era para hackeamento remoto. O homem olhava atentamente o aparelho. Ele operava com cuidado e ficava muito atento. Fiquei muito tempo olhando para a menina depois que ela disse que esse aparelho poderia causar danos ao corpo. Jack gritou, abrindo a boca bem alto, para que todos os seus dentes ficassem visíveis, que tal coisa seria avisada imediatamente. O jovem apontou o aparelho para a menina em fuga, que gritava que não havia necessidade de direcionar o raio laser para onde não deveria ser direcionado. Parando e sorrindo, Artemis decidiu chamar o jovem de inseto, já que seu intelecto é bastante fraco. Jack mostrou a língua para a garota e pediu desculpas, mas manterá isso em mente no futuro. O jovem tinha que pegar esse aparelho e descer, concordou Artemis. Sua missão, uma bola azul cintilante começou a se formar nas mãos do intelecto. Ela olhou para ele de cabeça baixa. Artemis mostrou para onde ela deveria ser enviada,
para as salas de controle intermediária e inferior. O jovem ficou em silêncio e olhou com atenção, lembrando. Jack olhou de soslaio para ela, fechando um olho, ouvindo seu plano, com uma pergunta em seus olhos. A cidade inteira apareceu na sua frente, o abrigo inteiro. Artemis poderia assumir o controle de tudo, mas ela precisava da ajuda dele. Enrolando uma mecha de cabelo no dedo, a garota esperou a reação do homem e o lembrou de sua reclamação. Havia dor nos olhos da inteligência artificial. Ninguém saberia que esperar para sempre era muito tempo para ela. Em seu reino, após perder o controle, apareceu sujeira e devastação, mas deveria ser perfeito. Com tristeza, a menina estendeu a mão sobre a cidade vazia, lamentando que tudo tivesse acontecido assim. Jack olhou para ela, mas o olhar de Artemis estava direcionado para sua cidade. O jovem estava perplexo e não tinha ideia do que estava acontecendo com ela e quais eram seus pensamentos. Deixe a voz dela ser ouvida em todos os lugares. O cara deve abrir o caminho, e ele precisa partir desse pequeno refúgio. Jack estava perto do armário. Em sua mesa havia suprimentos que ele levaria consigo, se preparando para a descida. Com uma expressão séria no rosto, ele colocou sua proteção, preta para melhor camuflagem. Ele tentou pendurar um machado nas costas, o que foi útil mais de uma vez. Nenhum sinal de sorriso. Ele verificou a arma, recarregou-a, totalmente pronto, e se controlou novamente. Olhando pelas lentes da arma, ele se elogiou. Seu drone assistente estava girando ao lado dele. Jack sorriu ao mostrar granadas de malha de fibra de carbono para Artemis com bom poder de corte. Depois de içar a arma no ombro, ele olhou para frente, avaliando atentamente. Estava pronto para qualquer coisa e bem preparado. Colocando a máscara no rosto, Jack ouviu informações motivacionais de Artemis sobre a possível eliminação da infecção. Confiante na sua missão, o jovem saiu, armado e confiante, aproximou-se passo a passo da porta. E então a porta se abriu na frente de Jack e Artemis. A luz entrou. Eles estavam prontos para seguir em frente. O jovem saiu para um lugar onde havia uma escuridão impenetrável e um cheiro de queimado. Depois de ficar parado um pouco e tentar se orientar, o cara finalmente se acostumou. A porta atrás de Jack ainda estava aberta. Olhando para baixo, o cara ficou chocado. Ele não esperava ver a foto que apareceu diante dele. Aqui era muito pior do que o herói imaginava. Havia marcas de sangue nas paredes. O drone revelou vários detalhes. Havia sangue por toda parte, nas paredes, no chão. As marcas eram brilhantes. O drone identificou a mão do monstro e mostrou ao jovem. Jack notou uma mão ensanguentada. O rastro se estendia por todo o prédio. A impressão palmar era tão pronunciada que dava para ver até os detalhes da palma. Finalmente as portas se fecharam atrás do jovem. Não havia como voltar atrás, apenas para frente. O drone voava atrás. Assim que deu um passo à frente, o cheiro de sangue atingiu seu nariz. A máscara no rosto do jovem não o protegia disso. O drone poderia bloquear a máscara da penetração de partículas de odor do ambiente, mas o jovem não precisava disso. Todos os sentidos devem estar em alerta. Jack avançou e decidiu deixar o cheiro passar por si mesmo. Um monstro avançava lentamente. Tudo o que restava do homem era seu corpo. Em vez de braços, tentáculos bifurcados desceram. Ele não viu o homem. De repente o monstro virou o rosto para o cara, abriu a boca e mostrou muitos dentes afiados. O jovem viu esses caras na câmera, mas eles são ainda mais feios na vida real. O assistente voador queria traçar uma rota diferente para não brigar, mas Jack, espiando pela esquina, recusou. No focinho havia olhinhos que olhavam em direções diferentes. O focinho dentado chamava a atenção pelo tamanho. A boca profunda. Jack não teve medo e decidiu abrir uma passagem para si mesmo. Estava confiante em suas habilidades. Ele não queria perder a oportunidade de aprender com a experiência e ainda estava sozinho, então o jovem avançou contra o monstro por trás. Ao ouvir a corrida, o monstro virou o corpo e viu como uma arma foi levantada contra ele, um machado voando direto para sua cabeça. Jack cortou o monstro ao meio, as duas partes espalhadas para os lados, e o próprio jovem ficou concentrado em seu trabalho. Ele ficou feliz, porque em termos de vulnerabilidade esses monstros não eram tão diferentes das pessoas, como ele esperava. O drone brincou que se você cortar alguém ao meio ele morrerá. Jack não gostou. Puxando o machado, que estava ensanguentado, o jovem alegrou-se com a sua força, feita de titânio, com o rosto coberto de sangue. De repente, outro monstro voou em sua direção. A língua era bifurcada e comprida. O cara ficou confuso por um momento, mas rapidamente se recompôs. Ele golpeou com a lança com toda a força, os dentes cerrados, os olhos estreitados, tensos. Com a força do golpe, o monstro e o cara caíram,
ricocheteando um no outro. Jack venceu, mas ele mesmo não conseguiu ficar de pé. Seu companheiro circulou por perto. Tendo finalmente acabado com a aberração, o jovem estava com raiva, seus dentes cerrados e sobrancelhas franzidas traíam sua excitação. Jack continuou deitado longe dos dois monstros que havia matado, segurando sua lança em punho, coberto de sangue. Depois de fechar os olhos, foi difícil para ele se levantar. O drone o convenceu de que era hora de seguir em frente. Com dificuldade o cara começou a se levantar. Olhando por cima do ombro, Jack ouviu 3 objetos no campo de visão do assistente. Ele viu mais monstros, um com uma língua comprida e feia, o outro tinha muitos pequenos tentáculos saindo em vez de uma boca. Eles notaram uma pessoa viva e, emitindo algo semelhante a um som, foram em direção ao cara. Jack não esperou o ataque deles e tentou fugir mais rápido, mas os monstros já haviam notado seu alvo e não recuaram. Seu olhar viu o caminho, a direção em que precisava correr, iluminado graças à inteligência artificial. O jovem continuou a correr, onde quer que estivessem, interessava-se, tinha que ouvir o assistente fazer desvios. Passando correndo, segurando sua lança com força, ele repreendeu o drone dizendo que preferia ajudar, com menos conversa. De repente apareceu um obstáculo no caminho do herói. Era um cadáver. Ele ficou surpreso com sua morte natural, mas não teve escolha. Era a única saída. Na ponta dos pés, caminhando com muito cuidado, o jovem observava o cadáver caído, cerrando os dentes. De repente o monstro explodiu e avançou contra o personagem. Aconteceu muito rápido, e balançou o membro para cima do cara. Eles podem fingir que estão mortos. O cara ficou pasmo, obrigando-se a se acalmar. Não houve feridos. Continuando seu percurso, o personagem se virou para olhar o monstro. Eles podem ser jogados para fora de seu rabo. Levantando a mão no pulso, ele viu sua nova rota. Restava muito pouco para a sala de controle do centro intermediário. Cansado de caminhar, sentou-se, encostando as costas na parede, e voltou-se para Artyom, seu fiel assistente. O herói precisava de uma pausa. Era muito difícil atravessar a cidade quando e onde algo rastejava, mesmo tendo experiência no campo de batalha. Olhando para o lado, Jack estava preocupado que os monstros fossem capazes de fingir, e isso ainda precisava ser entendido e resolvido. Erguendo o machado, o homem começou a arrombar a porta. Ele precisa entrar, hackear o protocolo de automação da produção. Seu caminho é uma loucura e ele entende isso. Jack puxou o equipamento, começou a verificar o que havia de errado com ele e tentou descobrir o problema com os sensores de incêndio. Havia fios pendurados no teto. Todos os sensores estavam conectados entre si por meio de tradutores localizados em toda a base. Eles também escaneiam o ar para detectar coisas não identificadas. Jack olhou de soslaio para o drone, que estava completando a programação, e ouviu o que o jovem tentava transmitir a ele. Tirei o aparelho e comecei a escanear os dados. Enquanto as informações estão sendo carregadas, o aparelho segura e não guarda. Artemis apareceu. Ela estava perguntando a Jack sobre seu treinamento militar. Suas mãos estavam cruzadas e ela sorria docemente. O jovem relembrou seus 6 anos como engenheiro militar, quando se acostumou a se tornar comandante da 2ª unidade. A garota que apareceu sabia que o homem estava capturando e hackeando equipamentos automatizados. Olhei novamente para minha mão. Havia uma rota, e ela foi atualizada, mostrando agora as partículas que o infectado exala. Sem tirar os olhos do aparelho, o homem agradeceu a Artemis. Isso é perfeito. Jack foi até a saída. No caminho pensou que não havia tantos monstros, aparentemente porque só havia fábricas no setor médio, com o setor inferior à frente. Vendo um ponto amarelo à distância, o homem ficou interessado nele e passou pelos cadáveres. Sorrindo, Jack parou em frente ao cadáver. Lembrou-se da última vez, o drone lhe disse que precisava verificar e matar. Atrás da porta estava um monstro, igual ao que o homem matou, com tentáculos em vez de braços e uma boca cheia de dentes, coberto de furúnculos. Ele vagava em busca. Tendo apontado seu dispositivo, Jack examinou a porta. O assistente sugeriu quantas pessoas infectadas estavam ali atrás da porta. O aparelho apresentava movimento vermelho, mas os monstros se moviam com calma, sem perceber que havia uma pessoa viva por perto. Quando Jack passou pela porta, ele começou a cortar os monstros com movimentos bruscos, sangue e partes de corpos voando em todas as direções. Segurando sua lança, com a qual destruiu os monstros, o homem cerrou os dentes com força. Estava cauteloso. Com um aceno, nosso herói desce as escadas voando, atacando o próximo monstro, que não esperava um ataque. Deixando para trás sangue e cadáveres, Jack saiu. Queria evitar brigas. Chamou Artemis com ele.
Continuando a brilhar à luz do feixe, ele avançou. Artemis apareceu. Ela tinha poucas informações tanto sobre os inimigos quanto sobre as habilidades do jovem. Agora a situação está melhor e ele pode invadir mais rapidamente as áreas que estão sob o controle da garota. Olhando para o pulso, ele tirou um objeto amarelo próximo. Havia um alvo atrás dos veículos de combate. O objeto era um cadáver, ou fingindo ser de novo, caído no chão imóvel, braços com tentáculos e uma grande cabeça redonda. Sem esperar pela ação do homem caído, Jack desferiu um golpe forte com um machado, e o drone iluminou tudo. O homem se abaixou e acabou com seu inimigo. O jovem pensou que este também estava fingindo, mas Artemis garantiu que ele poderia ter entrado em estado de hibernação. O drone voou mais perto. Ele tinha certeza que não havia mais cadáveres ou iniciados por perto, então estava tudo bem. O jovem estava de bom humor, feliz por poder participar de tudo, principalmente porque eles podem ser baleados, é tudo fácil. De repente eles viram uma barreira, não estava no mapa, perto da sala de controle, mas o que ele viu das barricadas causou espanto e expectativa por algo emocionante. Esta foi construída por engenheiros técnicos, eles também não foram pegos de surpresa. O homem levantou-se e olhou para a fortaleza improvisada. Tendo examinado a área novamente, Jack seguiu em frente. Todas as informações necessárias foram recebidas. Quando a técnica ficou sob controle, o jovem gritou: "Foi ótimo, estava tudo como ele pensava." A porta na frente de Jack estava soldada, não podia ser aberta com um hack e ele estava pensando no que fazer a seguir. Pegando o aparelho, começou a abrir a porta, saíram faíscas. O auxiliar ficou surpreso, pois o homem fazia tudo com muita habilidade e profissionalismo. Artemis ficou surpresa, ela não conseguia entender por que Jack mudou de emprego. Ele era engenheiro militar, mas poderia ter conquistado o posto de general. Mergulhando em suas memórias, Jack se inscreveu no pessoal do abrigo. Uma mesa preta, ele estava de uniforme, uma pasta no meio da mesa. Quando suas mãos tentaram abrir a maleta, o jovem ficou ofendido, pois não veio aqui por dinheiro. No final, não houve espaço para brigas, e Jack desceu as escadas e foi recebido por pessoas de terno. Parados em frente à entrada do abrigo, 3 pessoas pensaram muito. No meio estava Jack com uma sacola nas mãos. A cidade se abriu diante dele, custou-lhe a vida, edifícios grandes, limpos e luminosos. Fechando os olhos, levando a mão à têmpora, sorrindo, acabou sendo uma boa troca, concordou o drone. Depois de largar as ferramentas, sentei-me, estava tudo pronto, nos preparamos para entrar. Ele abriu a boca, mandou-se conectar às empilhadeiras, seus olhos se arregalaram e ficou visível até na máscara. Uma imagem apareceu diante de seus olhos, cadáveres estavam por toda parte, com membros decepados, partes de corpos decepados estavam por toda parte, até um cadáver estava pendurado no carro. A ponte, eles lutaram até o fim nessa ponte. Jack olha tudo isso, como as pessoas tentaram se proteger da invasão. O jovem viu ali todo o equipamento, de alta potência, perigoso. O homem examinou cuidadosamente o local, ele sabia que a batalha era desesperadora. Artemis concluiu a varredura do local e lançou uma simulação de reprodução da situação. 2 homens apareceram assustados, com os olhos arregalados e a boca aberta. Eles se defenderam até o fim. Na única estrada, os homens avançaram com equipamentos. O medo estava em seus rostos, mas avançaram com ousadia. Barricada de primeiro nível, eles avançaram. Lança-chamas bloquearam o caminho, armas nas mãos, eles estão usando. As pessoas caminhavam, gritavam e foram liquidadas com um cortador de alta potência. Jack passou pelas grandes máquinas. O avanço na defesa começou aqui, olhou em volta e seguiu em frente. Algo rompeu rápida e fortemente pelas últimas fileiras. O simulador produziu um monstro com olhos vermelhos brilhantes que lentamente se aproximava de cima. Uma defesa particularmente unida estava desmoronando. Monstros cercavam as pessoas, separando-as uma por uma, estendendo-as com as mãos. As mãos estendidas, longas, com garras, bifurcadas, em forma de tentáculos, em direção ao medo humano, como um imã. Mas não estava destinado a vencer. O crânio sem cabeça jazia separado do corpo, próximo à arma e às criaturas imediatamente mortas. Jack olhou para tudo isso e havia pena em seus olhos, havia sangue em sua máscara, a consciência da inevitabilidade também lhe foi transmitida. Seu caminho continua pelo lixo, todos lutaram até o fim, e ele usará suas habilidades e conhecimentos. Depois de escanear nosso próximo alvo, nada foi encontrado lá dentro, não havia criaturas vivas. Seus lábios estão comprimidos em listras, seu olhar é ameaçador, ele decidiu mostrar quem manda mesmo aqui. Isso é uma infecção,
Não uma erupção cutânea ou tosse, as pessoas viraram monstros. A câmera mostra os movimentos de duas criaturas. O homem levantou-se da cadeira e está prestes a sair. A quarentena já dura há muito tempo. Deixando a cadeira para trás, Jack começou a caminhar, amarrando o paletó na cintura, em direção à torre de controle do setor central. O jovem aproximou-se do painel de controle e começou a ligar para Artemis. Ele fazia anotações, sem saber nem entender por quê. A menina estava ocupada carregando pessoas isoladas que se dirigiam para o setor inferior. Jack precisava descansar mais e ganhar forças, pois a zona inferior era bem maior. Colocando as mãos no bolso, ele seguiu o conselho. Ele sentou-se, cruzou as pernas, as mãos cerradas e a cabeça apoiada nas mãos. Ele pensou e ouviu uma gravação de áudio sobre desesperança, mesmo que eles estivessem unidos. Havia sacos de comida espalhados, mas o homem estava imerso em pensamentos dele. O homem de terno formal olhou para o relógio que estava em seu pulso. As pessoas atrás das barricadas aguardavam o ataque, tinham armas nas mãos, algumas soldavam peças quebradas, outras olhavam para os drones. Houve um grito sobre a aproximação de monstros. Desta vez eles estavam correndo no meio da multidão, as pessoas não podiam acreditar no que ouviam. Tiveram que baixar o guindaste e terminar o trabalho, os outros já tiveram que recuar. Os monstros avançavam. Os lança-chamas estavam prontos para a batalha, bloqueando sua passagem até o final. Um homem adulto grita e dá ordens a um jovem. O jovem desacelerou. Diante de seus olhos o homem que ele conhecia foi iniciado e agora estava se transformando em um monstro terrível. Então ele desacelerou suas ações. Os homens atiraram. Não queriam perder o resto dos companheiros. Não tinham escolha. As pessoas recuaram quando os portões começaram a fechar. O jovem não aguentou e começou a vomitar nas provisões quando um grito foi ouvido atrás dele. Ajustando o capacete, o homem fechou os olhos. Um dedo apareceu próximo aos seus olhos e o obrigou a olhar para o setor superior. Lá estava sempre escuro, mas agora uma luz acendeu no topo. Aparentemente aquele idiota sobreviveu, pensou o capitão, o instalador do supercomputador. O capitão já havia se virado e estava rindo. Aquele cara seria útil para eles. Ele era um ex-soldado das forças especiais. Quando os portões se fecharam completamente, a cabeça do jovem conseguiu deixar o olhar voltado para a luz mais uma vez. Depois de ouvir o final da gravação, Jack ficou completamente pasmo. Seus esforços não foram em vão. Ele apoiou as mãos nos joelhos. O homem se virou bruscamente e inspecionou o local. Havia um grande espaço livre. O posto de controle do setor central estava funcionando. Voltando ao painel, Jack começou a ouvir a próxima gravação. Um robô se aproximou dele. O jovem semicerrou os olhos e viu uma xícara com uma bebida fumegante. Era Artemis quem cuidava dele, embora ele não tenha pedido. Artemis apareceu em pleno crescimento. Ela olhou para o cara. Ele deveria ter descansado, mas conseguiu. Segurando a caneca na mão, Jack mostrou a língua e cuspiu. Café preto. Consumiu calorias suficientes hoje. A garota entregou a gravação ao rapaz para que ele ouvisse, pois contém informações sobre o objeto desejado. A gravação jorrava com vozes diferentes. Alarmado, o homem continuava segurando o café nas mãos, mas já reagia com interesse à voz da gravação. Artemis estendeu a mão e prestou atenção no som. Era incomum e ela se interessou pelo que era. Cerrando o punho, a garota pediu ao rapaz que tomasse cuidado com esse objeto, cujo local lhe interessava. Continuando sentado na mesma posição, Jack não conseguiu obter informações da garota. Ela não estava lá. Um carro pequeno com uma câmera em cima foi até onde estavam os monstros. Eles voltaram toda a atenção para ele e tentaram capturá-lo. O carro ganhou velocidade, mas os monstros correram atrás dele, ávidos por quererem chegar ao seu objetivo. Jack apoiou os cotovelos no painel e observou atentamente os movimentos de todos, como se estivesse jogando um jogo. Nosso herói continuou olhando direto. Precisava ganhar forças e não se preocupar com coisas além de sua competência. Colocando as mãos atrás da cabeça, cobrindo os olhos com uma venda, ele recostou-se na cadeira, imaginando o que aconteceria com os infectados. A triste menina vai queimar todos os infectados, mas primeiro é preciso entregá-los em um só lugar. Jack ficou feliz. Um grupo de soldados acompanha o comandante, que parte, fazem fila e saúdam. O homem se vira e olha tudo. Os soldados ficam com as mãos levantadas. Um sorri, a boca está aberta, parece que dá ordens aos outros. Esfregando o pescoço, ninguém atira de verdade, não há necessidade de ficar atento. Ele se vira e levanta a mão em despedida. De qualquer forma, foi um ótimo trabalho. Aqui, Jack está parado no convés, curvado para poder olhar confortavelmente para longe enquanto as ilhas passam. Abaixo,
No convés, estava um menino com seu pai. Seu pai acariciava seus cabelos e o menino apontava o dedo para os pássaros que passavam. Mais de um navio navegou para a construção de um abrigo. Este é um mundo em que as crianças são transportadas, passando uma a uma pelo túnel e navegando para a frente. Um homem de terno e óculos pretos avisou. A contagem regressiva para a guerra começou. Ele abriu a maleta. Jack sentou e ouviu. Havia alguns documentos na maleta aberta e vazia. O homem sentado apreciava muito a habilidade do major. Chegaram a um acordo geral e apertaram as mãos em sinal disso. Houve uma premonição especial de que era esse o caso. Jack já está repreendendo o trabalhador que o sistema de prevenção de desastres deve ser instalado de forma eficiente. Um ponto muito importante. Então eles se reuniram em torno dos documentos, todos estudando cuidadosamente sobre o equipamento que deveria ser usado para a base lunar, Artemis, que será trazido no final. Eles foram distraídos da discussão por uma voz. Ele os incentivou a assistir ao noticiário. Jack ficou intrigado, enviou um pedido, mas não achou que trariam algo em grande escala. As pessoas rapidamente se reuniram perto da tela, observando a nave se mover em direção ao planeta. A premonição do jovem estava correta. Jack ficou de frente para as placas vermelhas piscantes e fechou as portas em todos os setores. Isolamento repentino antes mesmo de a obra estar totalmente concluída. O jovem se viu trancado, ficou surpreso. Jack pensou nisso, colocou o punho na boca, ficou sozinho e se o bloqueio não acabar, ele ficará sem chance de sobreviver. Voltando-se para o laptop, pensou, afinal, com seu nível e esse equipamento, não conseguiria abrir a sala e retirar o furo. Seu olhar se fixou no cordão pendurado e no dispositivo desconectado. Artemis, ele não tem escolha. Abrindo uma das portas especialmente protegidas 3 dias depois, ele ainda conseguiu se conectar. Ele bebeu avidamente, gole após gole, a água escorrendo pelo queixo já crescido. Finalmente tomando seu último gole, ele abriu os olhos, olhou, ficou cara a cara. Ele viu um aviso vermelho no painel, e a vermelhidão foi aumentando. O homem parecia assustado. O sono de Jack foi perturbado. Um drone o chamou, tirando a máscara do rosto. Ele deu voz e tentou se levantar. Depois de se acalmar, o jovem recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Levando a mão à testa, o drone esperou uma resposta. De repente Artemis corou. Todo seu corpo começou a vibrar. O cara deu um pulo. Parecia alarmado. O pequeno assistente estava bravo. Ainda se lembrava de como o jovem a havia humilhado e feito xixi nela. Quando os vários obstáculos eram removidos, os elementos e sais inorgânicos que estavam reprimidos no corpo não iriam a lugar nenhum, aprofundando-se nas memórias. Ajoelhando-se, Jack começou a se desculpar. Isso não vai acontecer novamente. Voltando-se para o drone, o jovem pegou na mão a platina, todas as gravações das câmeras de vigilância. Ao usar o equipamento pendurado no pescoço, o jovem será avisado sobre a invasão de Valkyrs, pessoas comuns infectadas, nome que Artemis inventou. Para maior segurança este aro, o jovem ficou satisfeito, deu-lhe confiança, examinou o seu novo equipamento. Jack saiu da seção protegida, saiu sem olhar para trás, o pequeno assistente o seguiu. Passando por barricadas, ele se arrependeu. Ele saiu, a operação deu certo. O fluxo ficou menos denso mesmo assim, ele estava feliz com seu trabalho. Jack ficou no telhado e olhou para a cidade, que estava à vista de todos. O número de pessoas que moravam aqui era 16 vezes maior do que no andar de cima. Artemis voou por perto e avisou o jovem que não haveria mais a liberdade de movimento como antes. Parando, o homem olhou para o drone, já estava ficando entediado e ficou feliz com a informação. A enorme casa ficou para trás, eles começaram a descer, o ajudante voava por perto, iluminando o caminho. A transferência do controle dos sensores de incêndio no setor inferior foi concluída, a contagem de pessoas infectadas foi realizada, bons equipamentos podem fornecer números precisos. Jack ouviu o relatório e a dúvida passou por seu rosto. 2/3 dos moradores estavam infectados, algo estava errado aqui. Tudo aconteceu antes da conclusão da obra, então os números são exatamente os mesmos. Se tudo tivesse acontecido depois das pessoas se instalarem, os números teriam sido diferentes. Encostado na parede, Jack descansava, mais 4 podiam ser riscados da lista. Um pouco mais longe jaziam os cadáveres de monstros que haviam sido cortados em pedaços. Olhando pela porta ao lado, tudo estava limpo, não houve surpresas. Jack passou correndo pelos monstros, correndo de um lado para outro. Ele não viu objetos hibernando no PDA e algo precisava ser feito a respeito. O jovem corria, agitando os braços, segurando um machado em um deles. Seria feito o reconhecimento da energia dos caminhantes. Acima, de lado,
Havia monstros por toda parte. Eles caminhavam com calma ou paravam e olhavam alguma coisa. Jack corria, tentando se mover com cuidado. A densidade de infectados era muito alta. Outra criatura aterrorizante morre nas mãos do jovem. Ele balança o machado e o corta. Ele continua seu caminho, segurando o machado em punho, a um reator termonuclear próximo. Artemis recorreu a Jack. Ele precisa sobreviver, pois o objetivo prioritário é ganhar o controle do setor inferior. O jovem notou ao lado muitos monstros. Eles esticavam as mãos feias em direção à tela, que ainda funcionava. Era necessário encontrar outra passagem. Mas a assistente convenceu o jovem de que esse era o caminho mais seguro e o fez assistir que depois do anúncio haveria um vídeo alto. Olhando mais de perto, Jack conseguiu ver os rostos dos monstros. Eles eram assustadores, com tumores, inchados, olhos inchados e dentes enormes. Eles estavam olhando para a tela. Ele teria tempo de passar tranquilamente por eles. O dispositivo auxiliar mostrava apenas 2 caminhantes no caminho. Esse é o obstáculo dele. Enquanto os monstros estavam ocupados assistindo TV, Jack olhou para eles e seguiu seu caminho. E ele tinha 2 obstáculos no caminho, mas eles estavam bloqueados por uma estrutura. Você só pode alcançá-los pela direita. Ele agarrou o machado com a maior força possível na mão enluvada preta, preparando-se para atacar. Ele atacou o primeiro monstro pelas costas, acertando no crânio. Ele nem teve tempo de fazer nenhum som. Depois de matar o primeiro, Jack correu atrás do carro até o segundo caminhante, deixando o morto caído no chão. Com todas as suas forças ele voou contra o segundo homem infectado, balançando o machado, e o golpe não demorou a chegar. Com as bocas cheias de dentes abertas, os monstros subiram na tela, de onde saiu uma voz chamando para vir ao abrigo, que dá as boas-vindas a todos. O jovem ficou indignado ao ouvir o anúncio. Fazia muito tempo que não ouvia tal absurdo. Era estranho que permitissem tal discurso, mas economizaram tempo. Artemis indicou a direção, corrigindo e orientando o jovem, e seguiu o caminho. Havia muitos infectados à frente, então foi necessário usar a linha do bonde. O assistente exibia na tela os locais dos infectados. Eram 6, na plataforma e no corredor. Descendo as escadas, Jack não perdeu a informação do drone. Não se sabe se os infectados estão prestando atenção no trem, mas estão todos de frente para os trilhos. Desceram para o metrô. Deve funcionar bem, não há problemas de trânsito. Jack, coberto de sangue, olhou para Artemis. Ele precisava de uma fonte de luz. Ouvindo as brincadeiras do drone, o jovem desceu até o metrô, esperando que os sentidos dos infectados funcionassem quase da mesma forma que os das pessoas. Ligando o modo de visão noturna nos óculos, havia 3 figuras na frente, e não perdeu a oportunidade de ganhar vantagem unilateral. Jack passou com cuidado, estava pronto, segurava o machado com força nas mãos, apenas os óculos brilhavam em seu rosto. Depois de desferir um golpe esmagador, o monstro balançou e caiu, e outro foi puxado em sua direção. No caminho, ele encontrou um monstro grávido, mas Jack de repente cortou sua cabeça e, sem parar, derrubou todos em seu caminho. Ele se sentiu inquieto, porque os infectados e as grávidas eram mulheres. Ele parou para descansar um pouco para abrir um caminho mais para si. Se ficasse aqui muito tempo, se sentiria claustrofóbico. Algo derrubou Jack do chão, agarrou a máscara, segurou-a com as mãos para que não rastejasse para dentro. O drone estava correndo e dando ordens. Uma criatura incomum, precisava ser jogada fora agora. Rangendo os dentes, o jovem puxou a criatura presa para longe dele, o suor escorrendo por sua bochecha em gotas sob a máscara. O problema era uma mulher grávida infectada. Todos olhavam em sua direção, algo tentava sair de sua barriga. Finalmente arrancando essa criatura de mim e esmagando-a com o pé. Se o que saltou foi a maior parte, então foi tudo. Depois de limpar a máscara onde estava ventosa com a manga, Jack precisava sair daqui com urgência. Fizeram barulho. Precisamos ir embora. O jovem se virou e monstros começaram a correr atrás dele. Foram atraídos pelo barulho. Eram muitos. Jack pegou sua arma, recarregou-a e preparou-se para enfrentar o monstro. O jovem olhou para os monstros correndo em sua direção. Não percebeu como algo assustador rastejava para fora da grávida. Rompia, rasgando sua barriga. Um longo verme com focinho pontiagudo voou para fora do estômago. Não havia sequer um indício de rosto, não havia olhos, apenas dentes. 3 caminhantes corriam em sua direção. Jack estava pronto. Ele ainda esperava a rapidez com que terminaria a limpeza. Olhando para a mulher, o homem viu que alguém tentava sair dela. Não era apenas um monstro. 3 vermes gordos e longos, com ponta afiada e dentada em vez de cabeça.
Jack apontou sua arma para eles. Ele praguejou um tiro dividido. Seu sorriso era visível através da máscara. O homem estava cercado. Criaturas terríveis esfregavam seus tentáculos em sua direção por todos os lados. Artemis gritou que precisava correr e ele sabia disso. Espirrando saliva, de boca aberta, a criatura estendeu as mãos mutiladas em direção ao jovem. Jack olhou em todas as direções, atirando em um. O outro já se aproximava. Tentando controlar a situação, ele recuou. Alguém corria em sua direção. Ele se esquivava e revidava. Movimentos bruscos, rápidos, tudo para sobreviver. Uma criatura estava perto de Jack. Então a saliva caiu sobre ele, mas usando sua arma ele venceu o monstro. Tendo caído de costas no chão, o monstro pairou sobre o jovem. Então ele apoiou a arma nele e atirou em sua cabeça, estourando metade de seu crânio. O corpo do monstro morto estava sobre o jovem. O cheiro não era muito bom. Ele precisava se recompor. Deitado, ele olhou para cima. Um terceiro monstro se aproximava dele. Ele já esperava por isso. Virando-se bruscamente, de modo que o pé do cadáver do morto ficasse na cabeça de Jack, ele começou a atirar. Foi fácil para ele lidar com o primeiro ou o segundo. O tiro atingiu na cabeça, abrindo seu rosto, mas ele continuou estendendo sua enorme mão com garras. O monstro morto caiu sobre o homem, e monstros também surgiram atrás dele, prontos para atacar. Os cadáveres dos monstros caíram sobre Jack. Ele não esperava, então exalou alto. Com o peso, o homem não conseguiu se levantar. Pede ajuda a Artemis, mas até agora sem sucesso. Enquanto Jack estava deitado embaixo de uma pilha, o monstro se levantou atrás dele e começou a se aproximar, furioso, assustador. Ele viu o alvo e se moveu em direção a ele. Um monstro com um olho e uma garra longa em vez de uma mão queria atacar Jack, mas mesmo que seu assistente o bloqueasse, ele o cegou. Enquanto Artemis distraía o monstro, Jack começou a se levantar, sem tirar os olhos do que estava acontecendo atrás dele. Balançando, o homem golpeou com um movimento brusco, cortando o corpo, olhando de soslaio, superficialmente. Olhei para o monstro com a cabeça quebrada. Ele estava se debatendo, tentando tirar o que estava preso nele. Jack estava tentando sair. Finalmente consegui sair. Peguei meu machado, me virei para o monstro e fiquei muito surpreso. Não entendi o que estava acontecendo com ele. A atividade cerebral do cérebro foi severamente prejudicada pelo golpe. Os infectados agora estão rastejando no chão. Isso é por causa das armas de fogo. Agora o machado fica de lado. Jack estava atrasado para o trem. Reconheceu sua chegada. O jovem correu. O trem se aproximou da estação anterior. Espreitando pela esquina, um homem esperava um trem. Ele queria transformá-lo em um trem expresso, mas precisava de autoridade para controlá-lo. Usando seu equipamento, Jack fumou a passagem, na esperança de bloquear a visão dos monstros. Artemis conectou e a conexão foi recebida, alterou o movimento do trem, então ele chegará mais cedo do que o esperado. O assistente incentivou o homem. Ele precisava aguentar mais um pouco, se preparando para atirar. Jack olhou ao virar da esquina. Ele ouviu sons estranhos, ficou tenso. Sua arma estava pronta para o combate, esperando para ver o que aconteceria. A curiosidade foi transferida para o drone. O homem olhou para a passagem, tentando entender o que estava acontecendo ali, e viu uma briga. Depois de inclinar toda a cabeça para fora da porta, ele percebeu que era por causa daquele cujo cérebro havia quebrado. O drone e o homem pareciam muito surpresos. Uma mancha de sangue desabou em seus pés. Os dados cadastrais dos moradores estavam sendo verificados. Uma mão de ferro saiu da fumaça, tocou o cadáver cheio de bolhas e uma voz falou que falava de inconsistência. Um robô surgiu da fumaça, apontou a mão, verificou, confirmou, piscando um olho vermelho. Escondido atrás da parede, Jack não sabia por que o robô de segurança estava ali e o que ele estava fazendo. Olhando um para o outro, o homem gritou porque o nível do robô era alto. Ele só funcionava durante tumultos em penitenciárias. Isso era impossível sem usar o código de acesso de um técnico do governo. O robô avistou o homem enquanto ele pensava na sorte que eles tiveram e se o levassem com ele seria mais fácil. Ele olhou, apresentou-se como administrador do sistema e estava investigando a situação atual aqui. O guarda de segurança robô verificou e certificou-se. Então ele se levantou e esperou que Jack corresse até ele. Parados um de frente para o outro, o homem entendeu que algo estava errado. Artemis confirmou que o som do processamento do processo central não parecia totalmente normal. Era esperada uma disfunção. Peguei meu equipamento, escaneei o robô com um feixe. É hora de resolver o problema com minhas próprias mãos. O robô agarrou abruptamente o pulso de Jack, direcionou seu rosto para mais perto do homem. Ele estava interessado em acompanhar o intruso.
O guarda ergueu o punho para atacar. Seu olho ardia, sua boca estava aberta, a agressividade cobria o robô. Os olhos de Jack se arregalaram, seus dentes estavam cerrados, o medo tomou conta dele, ele não conseguia tirar o pulso do aperto tenaz. O punho é levantado, longos minutos de espera, depois verificando o residente e depois esperando por cooperação. O punho cai, Jack mergulha bruscamente sob o robô, tentando evitar o golpe. Curvado, o jovem se perguntou por que os comandos do administrador do sistema foram ignorados e como ele fez isso. O golpe caiu em suas costas, o homem exalou forte de dor, seus olhos se arregalaram. Jack deu um pulo, puxou bruscamente a arma e apontou para o robô, que lhe pediu que não resistisse. A arma está apontada, o homem é segurado pela mão de ferro do robô, olhando para a arma, há uma pergunta em seus olhos. Um tiro foi disparado, passou logo acima do ombro do robô e atrás dele a bala atingiu outro alvo. A tela do robô exibia informações sobre o homem, ele estava sendo escaneado e seu rosto assustado. A mão do robô passou logo acima do homem, ele não hesitou, disparou novamente e desta vez acertou a mão do robô. Houve outro tiro, o robô deu um pulo, houve golpes nele, Jack voou para longe, mas não largou a arma. O robô danificado dirigiu-se novamente em direção ao jovem, iniciou a contagem de calibração, um aviso soou do drone, as armas seriam ineficazes porque a área do oponente era muito pequena. Ele se virou para Artemis, o trem já se aproximava, não podemos esquecer porque eles estavam aqui. A sobrevivência é uma prioridade, então Jack começou a fugir do robô, em direção ao trem, que o seguia e não completou a contagem. O homem conseguiu pular no trem, virou-se e viu o robô correndo atrás dele e estendendo a mão para agarrá-lo. A mão do robô ficou presa na porta. Jack caiu de ponta-cabeça e o robô completou sua calibração. Com as duas mãos na porta, o guarda tentou abri-la, sem demonstrar emoção no rosto. Jack fugiu, olhando constantemente para seu perseguidor. O robô já havia rastejado para dentro do trem com metade de seu corpo. O homem virou-se para o robô, engatilhou a arma. Deveria funcionar. Ele já havia lidado com alguém como ele algumas vezes. O robô subiu no trem. O trem partiu. Jack apontou a arma para ele. Da última vez ele estava armado e não estava sozinho. O guarda avançou em direção ao herói. Um tiro foi disparado e ele ficou com uma perna só, mas ainda caminhou em direção ao jovem. Jane não parou de atirar. Ele continuou atirando e atirando no robô. O robô continuou a se mover, cobrindo-se com a mão. Quando os robôs de segurança estão em perigo, protegem o pescoço, pois este é o seu ponto vital. Jack balança e ataca o braço do robô, enquanto ele se defende com o braço. Inclinando a cabeça, o homem decidiu que não haveria como usar a mão restante. Tendo cortado a mão, uma luz amarela jorrou dela. O robô olhou com um olho, levantou o punho para o próximo golpe com a outra mão. Jack foi atingido, caiu, largando a arma, pensando em como poderia se livrar do guarda. Ele já se levantava com dificuldade, suas últimas forças, não tinha chance de se aproximar do ponto vital. O robô alcançou Jack, estendeu a mão em suas costas para agarrá-lo. Incitando-o a não resistir, o homem tentou se levantar. Ao ouvir o que o auxiliar lhe contava, o homem agarrou-se ao corrimão lateral e ocorreu uma frenagem de emergência. Da freada repentina, o punho do robô passou pelo rosto do cara, cerrando os dentes e semicerrando os olhos. Ele esperou. Incapaz de ficar de pé, o robô voou para baixo, não conseguiu mais desacelerar, houve um som de metal rangendo na laje. Artemis gastou o máximo de tempo, então não há como desacelerar e ficar de pé. O robô estava se levantando naquele momento, era forte, o cara começou a sacar a arma para machucar novamente o guarda. Apontando a arma diretamente para ele, Jack mirou, já estava bastante cansado desse cara. Finalmente o objetivo foi alcançado. O tiro acertou o pescoço, houve uma explosão e choveram faíscas amarelas do pescoço do robô. Para finalmente remover o obstáculo em forma de robô, o homem sacou seu machado e correu em direção a ele. Tendo derrubado o guarda, o homem atacou o homem deitado e apontou para sua cabeça, querendo cortá-lo. Separando a cabeça do pescoço, Jack ficou satisfeito consigo mesmo, conseguiu se livrar do robô. O próprio personagem também estava caído no chão, exausto. O drone ficou preocupado, mas estava tudo bem. Deitou-se no chão com os olhos fechados ao lado do machado, expirou, venceu, conseguiu. Jack sentou-se, apoiou a mão na perna, ouviu Artemis com atenção, confirmaram a existência de opções diferentes, precisam ser qualificados, mesmo a menor diferença dos caminhantes é importante.
A pequena assistente repreendeu o homem para ouvi-lo, a fim de evitar tais ataques. Jack olhou diretamente para o drone. Ela pensou que o ataque foi devido a lacunas no briefing. Parece que seu orgulho foi prejudicado. Artemis começou a escanear o robô. O homem a observava. Descobriram que o mecanismo estava infectado. Parecia que o sistema havia sido hackeado. Aproximando-se da cabeça do robô, o drone apontou para um ninho e fios constituídos por organismos. Jack ficou pasmo e surpreso. Ele tinha muitas dúvidas. Uma delas era porque o guarda-robô morreu. À medida que o hack se espalha, o cérebro é frito pela influência do programa de controle que contra-ataca. Assim, a pessoa infectada morreu e o próprio robô ficou completamente dominado pela infecção após contraí-la. Jack riu alto. Eles passaram por isso. A infecção evoluiu apenas para atacar dispositivos mecânicos. Só faz olhos. Depois de se acalmar de tanto rir, o homem olhou para Artemis com um sentimentalismo inesperado. A projeção da menina apareceu de repente. Ela não iria deixar assim. Fazendo sua pose favorita, com as mãos no peito, ela decidiu. Jack ficou sem graça. Fechando os olhos, tocou a garganta, ficou satisfeito com as palavras da garota. Tendo imaginado o templo, Artemis queria que fosse mais do que apenas uma pirâmide de gelo. No setor inferior do abrigo, as pessoas corriam em todas as direções. Algumas gritavam por socorro, outras tropeçavam e caíam. Todas estavam assustadas. O robô segurança agachou-se ao lado do homem. Tentou ajudá-lo, segurando sua mão. O homem estava mudando. Ele mesmo percebeu que algo estava errado com ele. O vermelho ficou borrado dentro do olho. O robô começou a escanear, abrindo a boca e gritando. Um verme começou a sair do homem. A ponta apareceu. O homem estava todo vermelho de tensão e dor. Voltando aos nossos eventos, a cabeça do robô estava igualmente distante do corpo. Aparentemente essas criaturas transferiram a infecção para o mecanismo. Jack sentou-se de joelhos na frente do robô guarda e pensou. Ele nunca tinha visto nada assim antes. Olhando para o drone, aparentemente era uma mutação, como a mãe da lampreia, que viram no corredor. O homem exclamou, não entendia o que era uma lampreia. Artemis desenhou uma mulher grávida e explicou que dela saiu uma lampreia, o que significa que ela é mãe. Jack estreitou os olhos e olhou para o drone. Ela pensou intuitivamente, isso é bom. Chegaram ao escritório dos trabalhadores, prontos para enfrentar os mecanismos alterados. Jack pressionou o punho contra a boca. Aqueles caras eram máquinas que eles já haviam conhecido, não eram novos. Eles se lembraram simultaneamente da nave espacial voando em direção ao planeta. O jovem se agachou, estava cansado, precisava de ar até que o abrigo se estabilizasse e focar em coisas mais importantes. Jack estendeu a mão para o pescoço, coçou, sua morte parecia algum tipo de sucesso evolutivo. O homem caminhou em direção à saída, o expresso chegou, o drone o seguiu, as portas se fecharam e a gratidão pela viagem piscou. Jack caminhava segurando uma arma em uma das mãos, na outra ele tinha cartuchos na palma. Ele olhava para eles. Vários pedaços azulados. Eram balas leves. Artemis confirmou seu palpite. Pegando-os com as duas mãos, examinou-os. Para poder utilizá-los naquele exato momento, foi necessário preparar uma revista separada. Tendo retirado a proteção do pescoço, ele já havia esquecido que se não fosse por isso, o robô teria quebrado seu pescoço com o impacto. Jack sorriu. Respirou fundo no drone e hoje, agradeceu, se não fosse pela proteção e sua ajuda. Jack estava esperando, chegaria em breve, precisava estar pronto. Segundo os sensores de incêndio da estação de destino, parece que nenhuma pessoa infectada foi detectada. A mão estava mentindo. O homem subia as escadas com seu ajudante. Ele raciocinou que ainda não se sabia quem eles poderiam encontrar e ainda não haviam notado a mão. Jack notou a mão, ergueu-a, examinou-a de todos os lados, uma peça sobressalente sem arma. Segurando a mão, é preciso puxá-lo com muita força, pois ele voou tão longe que havia robôs que não funcionavam mais. Houve um rugido alto, tanto que Jack deixou cair a mão, levantou a cabeça e o drone fez o mesmo. Olhamos em uma direção, lembrando-nos do registro das gravações de voz do chefe dos trabalhadores do quarto bloco. Eles precisam se virar e voltar para o prédio quando uma criatura com pulmões grandes se aproxima deles. Jack se virou e correu. Não haveria problemas se ele usasse a passagem interna como estrada. Enquanto corria, havia um robô guarda ao lado. Ele examinou o comportamento e considerou isso uma ameaça à sociedade, motivo de prisão. Enquanto o robô avaliava o perigo, um punho foi levantado contra ele. O punho era enorme e vermelho. Jack diminuiu a velocidade, olhou por cima do ombro e quando viu esta foto, parou completamente. A enorme criatura vermelha esmagou o robô, colocando o punho no chão.
Um monstro enorme e robusto ergueu o focinho terrível e soltou um grito agudo. O restante do robô compartilhou informações de que um rebelde havia sido detectado nas proximidades, representando um perigo, e era necessária a evacuação dos moradores. O monstro aterrorizante notou o homem correndo e se dirigiu a ele. Jack ficou confuso e parou. Ele não sabia o que fazer, congelou, mas o monstro de olhos vermelhos já havia virado a cabeça em sua direção. Enquanto o infectado estava ocupado acabando com o robô, Jack lentamente começou seu movimento. Abaixando-se, avançou sem respirar. Neste momento, o monstro pegou o robô com as duas mãos e tentou despedaçá-lo, para separar a cabeça do corpo. Finalmente ele conseguiu separar a cabeça e jogá-la na direção de Jack. A cabeça rolou em sua direção. O monstro viu o homem, e seu focinho grande inchado com olhos vermelhos e dentes por todo o rosto soltou um rugido. O monstro começou a se mover em direção ao homem, segurando-se na parede com o punho, de modo que um som estridente foi ouvido. Havia um monstro enorme atrás dele. Ele estava prestes a alcançá-lo. Jack tentou acelerar. Foi assustador. O monstro baixou o punho ensanguentado no lugar para onde o homem acabará de correr. Ele teria sido realmente esmagado até a morte. Ele tentou alcançar Jack com sua pata em forma de garras, e de repente, um drone chamou sua atenção. Só graças à ajuda de um pequeno ajudante o homem evitou o golpe, abaixou-se e isso o salvou. O monstro irritado, abrindo as patas para os lados, soltou um rugido. Seu corpo estava inchado e poderoso. Entrando em outro beco, Jack uivou. Tudo isso é bom, mas nesse ritmo ele vai morrer em breve. Precisamos encontrar o prédio do qual o isolamento foi removido. O drone examinou, mas com tamanho poder destrutivo, fugir diante de seus olhos era completamente inútil. O carro vinha direto em sua direção, voando, e o homem pensava em como se livrar dele. Precisava pensar em algo com urgência. Ele teve que se esquivar, mas não teve tempo. Jack caiu no chão, a arma caiu, ele não tinha mais forças. O monstro não ficou para trás, estendeu as mãos em garras, acompanhou os movimentos do jovem, perseguiu-o. O monstro revelou-se astuto e bloqueou a rota de fuga do homem, jogando vários objetos contra ele. Levando-o a um beco sem saída, o monstro não ficou para trás e caminhou novamente em direção a Jack. Cercado desta vez pelo carro, o homem ouviu os passos pesados do monstro, aproximando-se novamente. Artemis ligou para Jack. Ele encontrou a entrada do prédio, e o perseguidor não os veria se eles entrassem. O homem se virou e estava prestes a entrar, e bem a tempo, porque ao passar pela porta, o jovem ouviu uma pancada no carro. Era o monstro derrubando o obstáculo com um só punho. Novamente o olhar é terrível, o focinho com olhinhos vermelhos. Enquanto ele vê o jovem, isso o assombra. Jack encontrou cartuchos, mas eles não funcionam em olhos tão pequenos, já que os tiros são disparados. Houve um estrondo de vidro e o homem foi coberto de cacos quando um enorme monstro o quebrou com as patas. Mais uma vez Jack foge dele, amaldiçoado, fica surpreso com tamanha força, não entende de onde veio, e o monstro não fica para trás, perseguindo-o. O perseguidor tinha boa força, quebrando a parede com os punhos, subiu no buraco que havia feito e tentou entender onde estava o herói. Deixando para trás um rastro de destroços, pedras, vidros, o monstro não recuou. Jack já estava cansado de vagar pelos becos, estava exausto, mas não conseguia parar, senão a morte o teria esperado. Enquanto corria, o jovem se perguntava como uma pessoa real poderia ter se transformado nisso. Tendo rompido outra parede, uma pata apareceu, uma onda do golpe atingiu o homem, ele saltou, protegendo-se com sua arma. A enorme mão do monstro agarrou a perna do jovem e seu pé caiu em uma armadilha da qual ele não conseguia sair agora. O monstro agarrou Jack de cabeça para baixo, levou-o até o focinho sorridente. O jovem não deu sinais de vida, ficou pendurado no ar, e o monstro sorriu, liberando um hálito fétido. O homem olhou atentamente para o focinho, cheio de bolhas, listras azuis, olhos pequenos e dentes afiados, como se zombasse do jovem. Jack baixou a cabeça, com os dentes cerrados, esperou e observou, mas o monstro zombou dele e não parecia estar planejando matá-lo ainda. Ele abriu a boca para que a baba voasse em todas as direções. Sem perder tempo, Jack se abaixou e apontou a arma direto para o monstro. Apertando os olhos, descobrindo a boca, mirou e puxou o gatilho. O jovem controlou habilmente todas as suas armas. Uma rede voou para fora da arma. A rede foi direcionada para o monstro, direto do centro. A cabeça do monstro ficou presa na rede. Ele começou a sacudi-la de um lado para o outro. Queria abrir a boca, mas não conseguiu. Gritou. Jack se virou e tentou pegar o machado.
Finalmente conseguiu dobrar-se ainda mais e com um machado cortou metade do braço que segurava sua perna. Uivando, o monstro começou a rasgar a malha com suas garras, sangue escorrendo de sua mão cortada. Jack fugiu, sem olhar para trás, correu o mais rápido possível. A informação foi recebida de Artemis. O jovem olhou, a poucos metros de distância a um prédio sem infectados. Enquanto o monstro escapava da rede, Jack fugia, ele teve que se desvencilhar de seu perseguidor. Jack foi estimulado pelo grito do monstro. Foi terrível, era melhor ficar longe dele. Olhando por cima do ombro, o jovem acelerou. O monstro saiu, procurou o homem. O mesmo estava escondido, olhando pela janela. O robô guarda ainda estava com florzinhas lá no bonde. Agora ele tinha certeza que iria morrer. Olhando através de uma pequena janela, em algum lugar abaixo, Jack admirou o verdadeiro monstro. O mesmo continuou a procurá-lo. Escondido, o jovem sentou no chão. O drone o incentivou, pois ele lutou muito bem e é normal sentir medo ao ver um monstro tão grande. Apareceu uma menina, ela o elogiou. Porque ele não entrou em pânico, tomou a decisão certa e seguiu em frente. Colocando a mão atrás da cabeça, Jack não entendeu que tipo de pessoa infectada ele era. Ele ainda tinha cérebro, não esperava cair em suas garras. Ele olhou para o drone. Talvez fosse arrogante porque havia situações como essa na frente, mas na realidade não era uma situação particularmente estressante para ele. O monstro sentou-se no chão, apoiou a palma da mão no chão, a mesma que Jack havia cortado. Mesmo agora a lança ainda estava espetada ali. A estação onde eles desceram era de trabalhadores de escritório, concordou o drone, brilhando sua luz. Eles precisam ir lá para o escritório. O cara se abaixou para não ser visto e rastejou devagar, pois um monstro estava vasculhando a janela em busca. Uma parede fina os separava um do outro. Jack precisa recarregar sua arma no vestiário dos funcionários, porque talvez ainda haja guardas robóticos em algum lugar por lá. Novamente o drone projetou a garota. Uma ordem remota pode ser enviada da sala de controle, isso será maravilhoso. Olhando para o pulso, ele mostrou o caminho. O escritório era próximo, mas era necessário um desvio para evitar os infectados. Jack estava escondido atrás de um barril. Viu um andador, andava devagar, magro, com tentáculos em vez de pernas. Ele olhou para fora e pensou, ele precisa atravessar essa passagem, o portão principal já estará logo ali. O jovem esperou, precisava que o maluco olhasse na outra direção, mas isso não aconteceu. Então o drone assumiu a distração, o monstro percebeu e virou a cabeça em sua direção. Assim que o infectado se distraiu, o homem reuniu forças, e segurando o machado nas mãos, saltou e correu em sua direção. Um rosto feio e com o olho inchado percebeu o movimento e virou-se para a fonte do barulho. Sua boca se abriu e emitiu um som. Mas já era tarde. O machado já estava levantado. Um golpe corta metade do cano, arrancando os dentes. A baba voou junto com os dentes para o lado. Saltando para o lado, Jack observou seu trabalho. Sua cabeça saiu do corpo. O sangue espirrou em diferentes direções. Houve um som de rangido e batida. Um tubo de metal caiu no chão e um som alto foi ouvido. Foi Jack quem jogou o cano de metal, derrotando o monstro, mas ele não vai usá-lo novamente. Há muito barulho e nenhum efeito. Ainda não é possível usar armas de fogo se um homem não quiser reencontrar aquele enorme monstro, mas dentro do prédio acontece que é possível. O drone voador estava confiante de que tudo era possível no prédio, já que o abrigo tinha um isolamento acústico muito bom. Finalmente, o jovem exausto viu o sinal precioso pelo qual tanto lutava, com gotas de suor escorrendo pelo rosto devido ao cansaço. Ele ficou coberto de sangue em frente a um prédio de tijolos. A entrada estava aberta e ficava sob um arco. Jack ficou parado observando. Ele não gostou do design. Informações vieram de Artemis sobre os infectados em todos os níveis internos. Aquele rugido ameaçador foi ouvido novamente. Assustado, o jovem abaixou-se. Decidiu que o interior era melhor que o exterior. O que quer que tenha dentro, qualquer coisa é melhor que esse cara, convenceu-se o jovem, olhando para o drone. Abaixando-se, pegando a arma, Jack correu para dentro do prédio, queria chegar ao seu objetivo. Um muro de tijolos bloqueia a cidade. Aqui é o escritório dos trabalhadores. No setor inferior, uma torre avista-se ao longe. Depois de prender o próximo monstro na parede com uma rede, Jack olhou o que eles tinham ali. O drone não voou para longe daquele que estava preso na parede. Vendo algum tipo de arma e pegando, examinando, pensando que era algum tipo de brinquedo, balançando de um lado para o outro, sem tirar os olhos. O centro de gravidade é bom o suficiente. Jack gostou desse machado. Colocando o machado nas costas, voltou-se para o armário.
cuja porta estava aberta. Os armários estavam vazios, não havia nada. O drone provocou Jack. Se ele gosta de alguma coisa, sua voz muda. Não há necessidade de fingir que ele tem que aguentar exatamente isso. O jovem ficou constrangido e pediu para fazer uma análise do que era feito seu novo brinquedo. Ele ficou com um machado nas mãos, olhou para seu assistente e ouviu que era feito de uma liga de titânio durável e muito bom de usar. Depois foram para o segundo andar, saindo com uma arma nova. Jack olhou para o monstro acorrentado na rede. O andador algemado usava uniforme de trabalhador, com metade da cabeça contendo dentes. Jack saiu com a mochila pronta. Aqui ele usa balas de borracha nos infectados, especializadas para a arma principal, e parece que funcionou como deveria. Quanto mais o homem avançava, mais terrível ficava. Havia manchas de sangue, marcas e manchas nas paredes e portas. Jen estava confusa. Tinha muito sangue aqui. Ele avançou, mas em algumas áreas havia poças de sangue. Olhando para baixo, ele viu vestígios de assassinatos cometidos por infectados, assassinatos de pessoas que confiaram na espingarda e evacuaram para cá. Jack caminhou direto, passou por todas as portas. No caminho havia apenas aquelas mesmas balas de borracha, empilhadas no meio. Olhando atentamente pela esquina, o homem viu 3 pessoas infectadas. Elas estavam sentadas e em pé juntas, em círculo. Uma imagem interessante apareceu diante do olhar de Jack. Um dos monstros ficou na frente do outro com uma mão ensanguentada e garras longas e atacou. O homem que ainda olhava entendeu por que havia tanto sangue, mas nenhum cadáver. Os monstros também comiam corpos bem secos e apodrecidos. Um monstro roeu um osso, outro roeu o meio do cadáver. Jack tinha 2 opções para passar por eles. Passar por eles sem causar nenhum barulho ou virar-se e ir para o compartimento inferior. Ele precisa pensar e decidir o que escolher, mas um olhar sério e lábios comprimidos revelam o caminho que o jovem escolheu. Os monstros, mastigando partes humanas, estavam muito ocupados e não prestavam atenção em nada, mas ouviram o barulho e começaram a se olhar. Um salto, um arremesso. O crânio é aberto pelo novo brinquedo de Jack. Sangue espirra em todas as direções, inclusive no homem. Jack correu e derrubou os monstros, um após o outro. O machado o ajudou muito nesse assunto. Um monstro viu a ponta de um machado com seus olhinhos e recebeu um corte na cabeça por isso. Os demais, tendo visto e ouvido, atenderam ao chamado. Jack estava pronto para recebê-los. Encharcado de suor, ele os jogou e os matou. Cada vez que balança, tem um olhar sério e teimoso, pronto para a batalha pela vida, para alcançar seu objetivo. Mas os monstros também não recuam. Eles sentem, ouvem e veem uma pessoa viva e tentam devorá-la e despedaçá-la. Balançando sua arma contra o monstro correndo, tentando atacar, o monstro cai e ataca novamente. Fúria em seu olhar, boca aberta, raiva, e tendo cortado outro andador, o corte desceu por suas costas. Depois de cortar a cabeça, Jack joga a arma em seu ombro e avança pela passagem sem se virar. Jack passou por cadáveres que ele mesmo havia deixado. Alguns dos monstros tinham um tubo de metal saindo de suas cabeças. Ele não foi morto. Aquele com um cano na cabeça correu de um lado para o outro e gritou de raiva. Ele atacou, e a cabeça foi facilmente separada do corpo. Agora aquele monstro está definitivamente morto. Olhando para trás, Jack se elogiou. Começou a agir muito mais rápido. Seus inimigos foram derrotados. Seus níveis de condicionamento físico enfraqueceram visivelmente, graças às balas de borracha que o homem usa. Jack começou a subir as escadas, seguido por sua pequena assistente. Olhando pela esquina, ele viu a sala de controle. Artemis alertou sobre os infectados. O monstro estava sozinho e no banheiro. A bunda de uma mulher estava saindo pela janela da porta. Um grito foi ouvido do lado de fora da porta. Jack viu e pensou que aparentemente ele havia tentado escapar pela janela e estava infectado. Ele não tinha pressa em sair. Ele olhou para a bunda na janela, meia calça rasgada, pernas, coxas e bumbum arranhados. Artemis o distraiu do espetáculo, lembrando-lhe que era hora de seguir em frente e não perder tempo. Artemis sorriu para sua base. Ela não conseguia acreditar que o fluxo sanguíneo e os níveis hormonais do homem haviam aumentado. Ele ficou confuso, envergonhado e acenou para ela na tela do monitor, mas a garota viu a concentração de vermelhidão em sua tela. Jack começou a rir, os romenos apareceram em seu rosto, ele não estava mais à beira da morte, então seu corpo reagiu. Depois de abrir a porta, o homem congela no lugar, fica olhando para dentro, a arma está abaixada em suas mãos, ele está coberto de sangue. O que Jack viu o chocou, coisas espalhadas, no meio da sala há uma cadeira sobre a qual caiu uma carcaça, um homem grande,
completamente nu, apenas com meias brancas nos pés, coberto de sangue, a cabeça inclinada para baixo, seu queixo deitado sobre o peito peludo, pernas afastadas, e entre eles está sentada uma garota robô acorrentada. Ela estava sentada de joelhos. Artemis e o homem olharam para isso. Ele fez uma careta com o cheiro. O fedor era incrível. Seus olhos se arregalaram. Observando mais de perto o número do robô, eles perceberam que esta era a primeira geração do robô. Jack olhou para onde a garota estava. Sua boca estava aberta e sua língua para fora. Esta é a versão mais recente. Segurando-se em uma cadeira, ele olhou para o que estava abaixo. O drone correndo para frente e para trás. Passando para o lado, em direção ao painel. Depois de ficar isolado em uma sala tão pequena, mal aguentando, não recebi resposta, então resolvi me suicidar, regozijando-me pela última vez, Artemis gritou. Ela apagou isso episódio de sua memória. Jack olhou de soslaio para o homem novamente. O drone o estava apressando, ele precisava verificar rapidamente o trabalho dos robôs e era hora de ir embora. Ele estendeu a mão ensanguentada para o interruptor. O homem diminuiu a velocidade, parou, mas no final baixou e ligou. Voltamos para a tela, um ponto branco acendeu e saiu. Ficamos esperando o que aconteceria a seguir. Rangendo os dentes, Jack não fez nada, eles não entenderam o que havia acontecido, o drone também ficou perdido. Acendeu-se uma luz forte, o homem teve que se proteger da luz com a manga, apareceu um som na tela, depois ficou cada vez mais claro. Ouvindo atentamente e olhando para a luz que oferecia ajuda, Jack esperou. Levantando a cabeça para ver melhor, seu rosto mudando bruscamente, o jovem arregalou os olhos, pois havia outro sobrevivente. Jack cobriu a cabeça com o som alto. Uma voz soou dizendo que ele estava atrasado em sua saudação. O rosto de uma mulher apareceu, lábios sussurraram. Era Rose, a inteligência artificial responsável pela segurança do abrigo. Na frente do herói, o corpo de uma mulher cresceu na tela, em sua cabeça há cabelos pretos com rabo de cavalo, vestida com um terno formal. O botão do terno está desabotoado e seios exuberantes aparecem. Você precisa para resolver a situação. Você precisa de ajuda. Quem é e o que é o herói só poderia adivinhar, pois ele já tinha Artemis.